como parte do painel de abertura da reunião, Abel Packer fará a apresentação A Rede Cielo Livros em Perspectiva. Após a apresentação, comporemos a mesa de autoridades. Abel, por favor. Bom dia a todos. É um dia muito histórico para nós. Peço a autorização do reitor da universidade, que vai presidir a mesa, para fazer essa apresentação. Iniciamos sem a formação da mesa por causa da projeção. É um dia, como falei, histórico, um momento importante, muito esperado por nós. E essa apresentação que eu vou fazer é para dar uma ideia vamos chamar, da perspectiva, das dificuldades, avanços e desafios que temos. Então, o projeto que demorou tempo, certo? Mas agora não tem volta atrás, e para não nascer já é tarde, e para morrer ainda cedo. Então, vida eterna, desde logo, ao nosso projeto. E sempre quando nós discutimos Cielo, biblioteca virtual, e particularmente Cielo Livre, a gente tem sempre esse questionamento do futuro do livro, né? Então, essa figura da Catarina Bessel aqui, que foi atualizada com um tablet, dá um pouco a imagem dessa convivência, dessa transição. Na verdade, o futuro do livro é o livro, o futuro da música é a música, o futuro dos periódicos é o periódico, né? Então, eu acho que a essência é importante transmitir, não é certo, esse fundamento do nosso trabalho. E, obviamente, o sonho nosso seria ter a biblioteca como extensão da nossa cabeça, né? Esse é o meu filho numa performance dele, né? E eu uso isso para a definição da biblioteca como uma extensão da nossa mente. Eu tive agora acompanhando até a minha mulher num congresso de infográfico na Espanha, e também nessa área, né, que está na transição entre papel e web faz muito tempo, e fiquei muito impressionado com alguns títulos, né, esse de um argentino que quer salvar o papel, prenda-lhe fuego, né, e a ideia, na verdade, que ele queria dizer era ponha sangue e fogo no papel para que os periódicos, os jornais e os livros tenham significado, etc. E o outro também que me impressionou bastante como título era esse daí, né, em inglês, né, My God, we all are connected, né, estamos todos conectados, que é selo, né, e eu não pude deixar de usar a oportunidade para compartilhar esse cartoon do New Yorker, né, de um bebê que nasceu, já comunicou no seu celular, né, no Twitter, acabei de nascer, que serve também para... Ok? Então, o que nós estamos comemorando hoje é o fim de um projeto piloto, né, e o início, então, da operação regular da rede Cielo, da coleção Cielo. O projeto, ele imita muito a experiência, né, que tivemos com os Cielo periódicos, obviamente levando em conta todas as particularidades e especificidades do projeto. Por isso mesmo, o condutor, tá certo, do conteúdo, da essência do projeto, foram 3 editoras, né, como já foram dito aqui, a editora da Fiocruz, Unesp e Universidade Federal da Bahia. Esse projeto, na verdade, ele nasce, né, por uma iniciativa da Fiocruz, né, da professora Anísia, que está aqui, que procurou-nos, né, e também depois com a coordenação da ABEU, Associação Brasileira de Editores, coordenou essa participação, vamos chamar assim, nacional, que a gente quis dar também ao Cielo com essas 3 editoras. E tem toda uma estruturação, vamos chamar de infraestrutura institucional e cooperativa, né, como já foi dito, o programa da FAPESP, o Cielo, a CNPq, a BIREM, que é uma instituição essencial em toda a história e o desenvolvimento, e a FAP Unifesp, que é do campus e faz toda a parte institucional. Aqui está um pequeno histórico, só para dizer que tem um timeline registrado, né, desse processo, muito mais que isso, mas eu fiz alguns destaques. Passamos muito tempo concebendo, tá certo, o livro, muitas reuniões para entender do que se tratava, certo? Não tanto, obviamente, os editores, mas mais a questão de como fazer essa transição de uma maneira eficiente, né, eficaz, com qualidade. E, finalmente, chegamos em 2012, com o lançamento hoje, com 200 livros, né,
de 3 editoras, dividido mais ou menos em proporções iguais, né? Só para dizer que a informação e o conhecimento científico, ela origina-se da pesquisa científica, né, e manifestações da pesquisa científica, que se expressa publicamente através dessa coisa que chamam literatura científica e que ela tem hoje e se multiplica os meios, né? Embora a comunicação científica ela seja prioritariamente comunicada por meio de periódicos, obviamente os livros também têm uma importância. E nós trabalhamos, né, nesse ecossistema com essa instância dos chamados índices bibliográficos, né, que tem a função do controle bibliográfico, que serve para recuperação, serve para preservação, né, serve para bibliometria e cienciometria. E todas essas funções o Cielo Livro, certo, vêm a se comprometer. E os índices internacionais, como o Web of Science, já vêm incorporando o livro também, tá certo, como uma metodologia onde também vai se avaliar, tá certo, a produção científica. Essa aqui é uma tabela que o Rogério Mugnani conseguiu ontem atualizar para nós. A produção de livros, de citações no Cielo, né, todos, é mais ou menos, gira entre 20% e 22%, 23%, dependendo do conjunto que a gente olha. Então, nós estamos falando que da visão, tá certo, da comunicação científica, o meio livro, tá certo, nas nossas costas, tá certo, tem 22% de referência e de citações. Obviamente, isso muda de área para área, né, sendo predominante nas humanas, né, linguística, ciência, mas mesmo naquelas áreas, como, por exemplo, ciências agrárias, que tem somente 21% de citações de livros, o total de citações é bastante grande, são 173 mil citações para livro. Então, tem uma questão aqui de porcentagem, mas tem uma questão também de número, tá certo? E a ideia é que a interoperabilidade disso vai pôr essas duas instâncias em ressonância, uma citando a outra. Bom, a motivação, contexto, princípios, eu vou falar bastante disso agora, ela nasce, obviamente, do Cielo, mas nós temos que entender que o Cielo está dentro de um contexto, né, que nasce de um trabalho de redes, particularmente o trabalho de redes que a BIREM vem desenvolvendo há muito tempo, né, liderado pela Biblioteca Virtual em Saúde e suas redes associadas, que estão aí, sendo uma delas a Cielo. E ele surge de 3 grandes movimentos, né, que eu diria, que são as fundações desse processo todo, quer dizer, onde está a filosofia, onde está a história, por que a gente está fazendo isso. É a Biblioteca Virtual em Saúde, que traz a história da informação da América Latina, né, e obviamente todas as associações, temos o IBICT aqui, que tem um papel muito importante também. O Programa de Information for All da Unesco, né, que lança, tá certo, dentro do conceito internacional, a posição das Nações Unidas a favor da sociedade da informação, democratização, e o movimento do acesso aberto. Então, a gente tem um pequeno histórico, onde em 1998, o ano que vem a gente vai comemorar 15 anos, marca o lançamento da Biblioteca Virtual em Saúde e também do Cielo. E isso se conforma numa estruturação, obviamente, com muita coisa, mas tem um documento, tá certo, que é o documento reitor, tá certo, que faz a nossa condução, que é o chamado Guia da BVS Poder. Vou falar rapidamente. Trabalha com 3 instâncias, né? Uma é a estratégia, quer dizer, para onde a gente quer ir, para onde que a gente vai fazer. O segundo é um modelo de como se concebe, né? Qual é o fundamento disso. E o marco operacional, como é que a gente faz toda essa gigantesca operação. A primeira questão da estratégia é equidade e democratização do acesso. Isso é o que rege, tá certo, o programa da Unesco, o que rege a BVS, que rege o Cielo, né? E eu aproveitei ontem, saiu no Jornal Estado de São Paulo, esse trabalho do Instituto do Livro de São Paulo, onde 75% dos brasileiros jamais pisaram na biblioteca. Hein? Então, se o brasileiro não vai à biblioteca, a gente tem que ir ao brasileiro de alguma forma, né? Então, também tem essa mensagem que eu queria deixar, transmitir aqui. E olha que a situação é um pouquinho pior, somente 8%, tá certo, vai realmente frequentemente. E é interessante porque 71%
sabe que tem a biblioteca disponível no seu município. Então, é uma questão importante. O que a gente precisa desenvolver? Capacidade, infraestrutura e, principalmente, trabalhar com qualidade, tá certo? Na produção, estado da arte em metodologias e tecnologias, incluindo o multilingualismo, quer dizer, o equacionamento do português nessa história, tá certo? É muito importante. Obviamente, é um tema polêmico, como operá-lo. A visibilidade, acessibilidade, o uso e impacto são as palavrinhas standards que a gente vem usando sistematicamente nos últimos anos. Cada uma delas tem um significado e implica um tipo de operação. E contribuir ou servir de apoio à formulação e implementação de políticas públicas e institucionais de informação científica e técnica. Tá? Então, serve para referência, serve para política de preservação, serve para medir tendências, serve para avaliar, etc. Saltando para o marco operacional, trabalha com o que nós chamamos de racionalidade de redes, que permite a expansão, tá certo? É flexível na expansão, se adapta, tá certo? Rapidamente, e da biblioteca no sentido de formar coleções com serviços de acesso público. E nós trabalhamos nessa formulação com o modelo da BVS, que trabalha com o conceito de redes sociais, que é um conceito de redes sociais anterior a esse conceito agora, quer dizer, que é a rede de instituições produtoras, intermediárias e usuárias de informação. Permanece, obviamente, o nome, mas ela não tem esse conceito como tem Facebook, etc., embora, obviamente, está relacionado. A rede de conteúdo, no sentido de que operam coleções de conteúdo na internet, a rede de ambientes aprendizes e informados, que foi uma inovação que a BIREM introduziu no desenvolvimento do modelo da BVS. Nós lideramos essa inovação com a participação de uma gerente da BIREM, que chama Silvia Valentim, que transformou a BIREM dentro da OPA no sistema de melhor comunicação e intercâmbio de informação. No fundo, tudo isso conforma um conjunto que a única definição que a gente pode dar é a constituição de um bem público global. Isso é produzido por todos e usado por todos. Instâncias são geográficas, temáticas e institucionais. Embora o Cielo Livre agora ele esteja com, vamos chamar assim, produção nacional do Brasil, a ideia é internacionalizar, e ele está hoje com a produção de editora, mas ele pode ampliar-se também com coleções temáticas. A ideia, obviamente, é que tudo esteja conectado, flutuando, vou chamar, na internet. Então, o autor que escreveu aqui se conecta com o currículo no Lattes, vai para a citação, que outra coisa ele escreveu, etc. Então, a ideia é que se você está sozinho, tá certo, você está perdido. Pelo menos uma ligação você tem que ter, e o Cielo vai promover isso, pelo menos uma. E a ideia é que o Cielo seja ubiquamente acessível, tanto os livros como os capítulos, né? Então, se vocês entrarem no Kobo hoje, já tem uma pequena coleção de livros da Unesp, todos os livros vão estar lá, o próprio Cielo, o Google, aplicações na Apple Store, nos sistemas Androids, esse protocolo que a gente está terminando, que é o Open Publication Distribution System, que deixa os livros da coleção Cielo lá, e qualquer aplicativo que trabalha com esse protocolo pode ler. Então, os aplicativos Android, os aplicativos do iOS, os aplicativos do Windows, então ele já torna-se ubíquo nos coisas. Telefone, book readers, computadoras, áudio, TV, e conectado com o futuro. Quer dizer, o futuro que se projeta em 15 anos, a gente vai ter jogos, processos educativos, a gente vai ter realidade aumentada. Então, nesse processo, né, que eu mexo nas telas, etc., eu tenho, eventualmente, que puxar o livro, certo? Mesmo que o livro seja de uma geração anterior, eu tenho que trazê-lo, e o Cielo vai preparar isso para que esteja disponível. Bom, aqui é um exemplo de um livro dentro do portal, já foi mostrado. Aqui já está o mesmo livro no Kobo. Aqui está o livro hoje de manhã, eu fotografei no meu computador e no meu celular, quer dizer, o mesmo livro.
Aqui, para provar que é hoje, tá certo? Folha de São Paulo. Se alguém pode falar que foi armação, não foi. E aqui estou eu vindo para cá de metrô, lendo o livro, tá certo? Essa imagem eu fiz questão de colocar, minha mulher tirou a fotografia, porque 5 anos atrás eu estava no metrô em Pequim e tinha uma pessoa lendo no celular um livro em chinês, obviamente, e nós começamos a conversar com ele. Estava o Renato Murasaki da Bireme e outra pessoa que a gente estava numa reunião da OMS. E a gente ficou todo o trajeto conversando com ele, ele mostrando a quantidade de livros que ele tinha no celular. Né? Então, marcou uma coisa. Bom, como é que se constrói tudo isso? Né? Então, a ideia é esse conceito que a gente chama de construção coletiva, liderança compartilhada, com autonomia de gestão de cada coleção. Quer dizer, se a Argentina monta a coleção dela amanhã, o México, tá certo? O único que vai ter que ter é seguir a metodologia. Tem coordenação, tem secretaria técnica, tem plano de ação, tem matriz de responsabilidade. Todo um linguajar que foi, e um discurso que foi desenvolvido nos últimos anos. Tem 2 instâncias críticas de governança, quer dizer, a Biblioteca Virtual em Saúde trabalhava só com uma, que era o comitê consultivo, e aqui a gente desenvolveu 2 instâncias, dada a complexidade do projeto, onde a gente tem um comitê gestor, que é o comitê, vamos chamar, executive, né, que toma as decisões, que é formado por um representante da a editora da Universidade Federal da Bahia, que é a Flávia, da editora da Unesp, que é o professor Gésio Gutierrez, o João Casanova, que é editor executivo da editora Fiocruz, o Renato Murasaki da Bireme, eu que trabalho na coordenação do comitê, e a Adriana Luxissano, que falou aqui, que é a coordenadora operacional. Esse comitê foi o que trabalhou durante todos esses anos, todos eles, e no final dessa sessão hoje tem um intercâmbio de experiência com eles. Agora, mais estratégico a longo prazo, para nós, para os objetivos, é o comitê científico. Certo? O comitê científico, ele vai tentar contribuir para que o fluxo de produção do livro, tá certo, seja com maior controle de qualidade ao longo de todas as editoras que venham a participar. Quer dizer, sem haver uma interferência, mas a adesão da editora ao projeto vai implicá-lo, tá certo, que a publicação de um livro tem que passar pelo conselho editorial, etc, etc. Então, nós temos aqui esse comitê, que é formado também com representantes das que participaram, e, além do mais, a gente também tem representação da CAPES, do CNPq, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, e, novamente, representante da FAPESP. Na Secretaria Técnica, temos a Lilian Caló, da Bireme, que é gerente de comunicação científica lá, e, novamente, a Adriana. Estou falando esses nomes porque é importante reconhecer o trabalho de todos, né? No site, tá certo, tem essa seção, também foi no vídeo, onde está a documentação básica de formulação. Introdução do que é o projeto, critérios Cielo Livres, que vão se aperfeiçoando com o tempo, e o modelo do termo de submissão, quer dizer, tem todo um problema de direito autoral, de concessão, etc. Quer dizer, a editora, quando ele submete o livro para a coleção, ele está concordando com esse texto aí que chama termo de submissão. E as editoras que queiram participar têm que assinar um termo de adesão. Quer dizer, dada a complexidade que é fazer convênio entre um e outro, o que a gente fez foi um statement, uma definição do que é a rede, e a instituição adere, tá certo, a essa rede e passa, então, a ser, obviamente, depois aprovada, tá certo, membro da rede. Okay? Então, é participação voluntária, né, e, obviamente, a gente conta com a liderança da ABEU, certo, para estimular a expansão da rede. Muitos trabalhos, tremendos trabalhos na formulação de contratos, de disseminação, de convênios com serviços, portais, a questão dos aplicativos nos stores, aí, das coleções da Apple, Android e futuramente do Windows 8. Isso aqui, bem rapidamente, é só para mostrar que existe, tá certo, uma estrutura tecnológica tremendamente complexa e bem formulada atrás. Trouxe isso daí, não é
assim, quer dizer, essa foi a primeira vez onde você terminou de formular, que o Renato nos apresentou, então eu pedi a figura, porque expressa todo o fluxo, a estrutura de dados e a montagem do sistema. Mais tarde o Fábio Batalha vai fazer a apresentação da estrutura. Como é que é o processo? O processo é, bom, você quer, vamos articular, vamos fazer, tá certo? Vamos tentar, etc. Que é o que a gente chama colocar em marcha. Se tem condições, tá certo? Adquire momento, tá certo? Começa a funcionar e depois se torna referência. Então, a experiência nossa, tá certo? É que cada coleção, então, vai participar por uma fase piloto, depois ela entra numa fase que a gente chama em desenvolvimento, fica explícito, mas ainda não está, e uma terceira fase que é certificado. Tudo isso é metodologia da Biblioteca Virtual em Saúde. E no caso do Cielo, periódicos, essa é mais ou menos a história, tá certo, de crescimento. Certo? Normalmente demora 8 a 14 meses, no caso de coleções nacionais da Cielo, para chegarem a ser certificados. A gente não tem ainda experiência aqui, quanto tempo vai demorar para um país montar uma coleção ou uma editora ser certificada, mas a gente vai chegar lá. Bibliometria. Quer dizer, bibliometria é uma questão crítica nesse processo, tá certo? Porque a gente quer, tá certo, chegar à produção de indicadores, inclusive para ajudar o sistema de avaliações das agências nacionais, em termos de medir qual é o significado, como pode usar aqui a questão de citações também, tá certo? Embora a gente tenha plena consciência, tá certo, das limitações, tá certo, do uso de citações, mas como internacionalmente os livros acadêmicos estão sendo também envolvidos, nós temos que participar nisso e aprender, tá certo, como nós vamos desenvolver a questão da avaliação. Novamente o trabalho do Rogério Mugnani, que estamos vendo os livros mais citados por áreas, etc. Para se ter uma pequena ideia, esse é o livro mais citado na área de agricultura no Brasil. Né? É o livro de análise de alimentos, métodos químicos e farmacológicos. E a quantidade de diferentes nomes, identificação de editoras, etc., é muito grande. Quer dizer, um livro como esse, de certa forma, é fácil você identificá-lo porque ele aparece muito, mas quem tem uma, duas ou três citações, que é crítica às vezes, vai ser muito difícil, tá certo, a gente encontrar. Então, isso, tá certo, é uma coisa que a gente vai ter que voltar atrás no processo de produção dos livros, tá certo, para melhorar a qualidade lá na origem da produção do livro, e não, obviamente, aqui, embora a gente sempre vai ter que usar métodos, né? E depois, obviamente, como que a gente vai medir desempenho das editoras, dos livros, instituições, áreas temáticas. Esse é um campo aberto, não é certo? E o que a gente está fazendo é coletando dados para ver como segue. Por exemplo, o Google Scholar, que eu coloquei aí, só o fato de nós colocarmos no ar o livro, tá certo? Embora ele não vai ser indexado no Scopus, e embora ele não vai ser indexado no Web of Science, o Google Scholar sim indexa. Então, se a gente olha as citações, cada um de vocês fizer um mapa das citações de vocês, no Scopus e olhar as citações no Google Scholar, o mundo fica muito melhor, tá certo? Pelo menos para quem tem poucas citações do Web of Science, como é o meu caso, tudo bem. Ok, modelo de negócio. Vou falar um pouquinho agora das complexidades, bem rápido, mas atrás disso, obviamente, tem muito trabalho dos comitês e... Então, o Cielo Livros é um espaço comum de produtos, serviços e eventos, vamos colocar dessa maneira. Né? Não vai dizer às editoras o que elas têm que fazer. Tá certo? As editoras aderem, tá certo, com políticas de gestão editorial próprias. Então, aqui tem um problema clássico de participação em rede, tá certo? Onde a instituição tem que preservar sua agenda, sua missão, e a rede tem que ser uma instância onde maximiza os interesses e a agenda dela, obviamente sem ser negativo. Quando a rede não tem condições de oferecer isso para cada uma das instituições, ela não tem condições de ser rede. Tá? Então, essa é a filosofia aqui, e o Cielo pretende fazer isso, obviamente, com inovações, com escala e com resultados. As editoras mantêm os direitos sobre os livros, quer dizer, não se altera nada disso. Eu tenho um problema agora, né?
Será que é por causa do... Ok. Não. Foi? Tá dando? Foi. Ok? Então, as editoras autorizam o Cielo a indexar, né, e publicar e representar. Livros são identificados por um ISN próprio para a versão e-book. Isso é concedido pela Biblioteca Nacional. O Cielo representa as editoras junto aos serviços Kobo, Google, etc. O Cielo representa as editoras em eventos, né, como a gente fez, quer dizer, uma editora que não tem escala para ir na feira ou no tal, etc. Então, a gente usa, tá certo, toda a massa crítica que a União dá, tá certo, para dar visibilidade, de certa forma, a todos. E vai manter um sistema de avaliação do desempenho das editoras, livros, segundo indicadores de médio uso e citações. Pelo menos o uso, downloads, vendas, etc., a gente vai ter tudo controlado isso. O marco financeiro, a ideia é que o sistema Cielo Livre não seja financiado pela FAPESP, nem seja financiado pelo CNPq, embora a gente espere que haja projetos de inovação, e a ideia é que o sistema seja autossustentável. Esse é o grande desafio que o comitê gestor do Cielo tem, quer dizer, como é que a gente vai conseguir. Então, vai trabalhar com livros em acesso aberto e livros restritos de venda. Isso é, tá certo, uma decisão penosa que o Cielo tomou, mas isso foi uma decisão das editoras. Então, vamos trabalhar com livros à venda e com livros em acesso aberto. Acesso aberto é Creative Commons CC BY NC, obrigatório. Se alguém quiser fazer só CC, também pode. CC significa BY NC, significa BY, você pode entregar o livro para revenda, etc. NC é não commercial que a gente adota, né? Aqui está, por exemplo, um livro, Equidade e Saúde, Contribuição da Epidemiologia. Aqui embaixo, do lado esquerdo, vocês veem, tem essa coisa e essa frase. Todo o conteúdo desse trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob licença para papá. Okay? Então, tem isso explícito. Livros à venda via intermediários agora, a gente vai vender via Google, via Amazon, via Kobo, o portal venderá no futuro. Custos de produção, a gente tem todas essas planilhas, obviamente, né, que o comitê gestor acompanha, governança, gestão, secretaria técnica, marketing, infraestrutura e tecnologia de informação, manutenção do sistema e interoperabilidade, e a produção de metadados, marcação, PDF e pub. E a gente tem uma estimativa ainda preliminar, mas eu me atrevi a colocar aqui, tá certo? Que se a gente produzir um livro por dia, quer dizer, entre 200 a 250, né? O livro vai custar R$ 1.300, certo? Porque aí você tem um custo fixo muito grande. Então, a ideia é como aumentar isso para diluir o custo fixo. Esse é o grande desafio nosso, né? E a ideia é a gente chegar o mais rapidamente possível a 1.000, tá certo? E no futuro, se possível, baixar o custo, né? O problema é que para preparar um EPUB, esse tipo de coisa, é bastante complexo e também tem toda a manutenção do passado. Quer dizer, não é só publicar um livro, você publica esse livro, mas nesse valor de 1.000 está a manutenção de todos os demais livros da coleção. Okay? Em todo caso, é um valor baixo, está certo, para os padrões internacionais, mas a gente precisa, obviamente, maximizar isso. Bom, terminando a minha apresentação, eu tenho aqui pendências, desafios e conclusões. Pendência, montões de contrato, desenvolvimento de aplicativos para celular e tablets, empréstimo via biblioteca. Eu não falei disso, mas os livros eletrônicos à venda do Cielo serão disponibilizados para empréstimo em biblioteca, sob, obviamente, a decisão da editora. Mas por aí tem um caminho, tá certo? De equidade, pelo menos, de que quem queira via biblioteca. Impressão sob demanda é a distribuição também a gente está vendo como faz, né? E os desafios, como eu coloco aqui em primeiro lugar, no futuro, que eu coloquei antes, a questão do controle de qualidade. Quer dizer, como é que a gente vai melhorar, tá certo, os nossos livros acadêmicos, né? Marcação das citações, também tem muita diferença em relação a periódicos. Como definir a questão da bibliometria, o modelo de financiamento, como é que a gente vai combinar, tá certo, essa complexidade, expansão da rede, certo, fundamental,
expandir para outros países, expandir nacionalmente para criar escala. A digitalização do passado. O Cielo tem um projeto, Cielo Biodiversidade, com o Museu de Zoologia da USP, que está numa rede internacional, onde está desenvolvendo uma unidade de digitalização. Essa unidade de digitalização vai ser aplicada aqui também para recuperar coleções passadas. E autopublicação, publicação colaborativa, o Indra, agente da Unesco, ele fez questão de provocar, né, se a gente vai fazer autopublicação, publicação colaborativa. Bom, conclusões, é uma construção coletiva bem sucedida, quer dizer, o projeto se atrasou bastante, mas ele nasce bem situado. Está já estabelecida uma inserção internacional das editoras, quer dizer, não é só uma solução nossa aqui, etc. Ela nasce, tá certo, em sintonia com o mercado internacional e, permitam-me dizer, futuro promissor. Tá? Informação quer ser livre, eu sempre coloco isso, e aqui está, obrigado, equipe Cielo, não vou falar nenhum deles, estão todos aí, e é isso, obrigado.